Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. Bom dia. Nós estamos aqui para falar sobre hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica. E é lógico que nós temos várias escolas de interpretação diferentes, mas nós seguiremos a escola reformada, que usa o método histórico-gramatical. E para nós que adotamos o sermão expositivo como sendo o melhor método de exposição das Sagradas Escrituras, é a escola que faz jus ao nome, porque levamos em consideração vários elementos extraídos da própria Escritura Sagrada. Nós sabemos que existem outros métodos de pregação. Nós temos o sermão utópico, nós temos o sermão temático, nós temos o sermão alegórico, se é que dá para chamar de sermão, mas nós temos também o sermão expositivo, que é o que as igrejas reformadas têm adotado como sendo o meio de expor o que as Sagradas Escrituras dizem e educar a partir das Sagradas Escrituras. E para isso, então, nós vamos falar sobre a hermenêutica reformada. E para isso, eu recomendo esse livro. O livro do reverendo Paulo Anglada, que é Introdução à Hermenêutica Reformada, ele traz um conteúdo muito bom. É um livro, como você pode ver, é um livro grosso, né, para uma leitura que não dá para ser lido numa tarde, mas é uma boa leitura. Ajuda bastante, ele traça um caminho excelente, mostrando as escolas, mostrando as concepções dessas escolas e mostrando também, dentre outras coisas, como é que fazemos com o sermão a partir da perspectiva reformada, como montar, como entender o texto, como interpretar o texto, para então expor o texto. O ponto de partida dentro da concepção reformada, e aliás deveria ser a concepção de todas as escolas, é que o pregador ele precisaria primeiro entender o texto, entender para si qual é a mensagem do texto, para então expor esta mensagem, expor esse entendimento do texto para os seus ouvintes. Infelizmente não é assim que tem sido, mas dentro da perspectiva reformada é assim que tem que ser, e dentro da perspectiva bíblica também. A gente precisa entender qual é a mensagem do Senhor em primeiro lugar, e a partir do nosso entendimento, com base nas Sagradas Escrituras, entendendo que a mensagem deve fazer sentido com todo escriturístico, não pode ser uma mensagem isolada, mas ela precisa encaixar junto com as engrenagens de todo o Evangelho do Senhor Jesus. E aí sim, entendendo isso, a gente consegue expor o texto e alimentar o rebanho de Cristo. Isso não precisa de uma hora para expor. Às vezes, um sermão muito bem construído e as ideias bem concatenadas podem ser expostas em pouquíssimo tempo. Por isso nós temos breves meditações que são breves, mas porque são breves não significa que são rasas ou superficiais. Pelo contrário, elas conseguem ser profundas, desde que aquele que está trazendo esta reflexão tenha entendido o texto básico. Então, eu recomendo a leitura desse livro. Tendo terminado de ler o livro do reverendo Paulo Anglada, que é uma boa recomendação, e ainda que você não tenha lido, é bom que leia, nós precisamos entender como é que fazemos com a hermenêutica, ou como chegamos a uma hermenêutica que possa nos ajudar no entendimento do texto que ora temos nas nossas mãos. Nós temos a escola alegórica, que é uma escola mística, que é uma escola, como o próprio nome diz, alegórica. Ela
desvirtua o sentido do texto ou aplica sentido que não tem no texto, traz uma realidade inexistente ao texto, e é muito comum, dentro da escola alegórica, cometermos erros de anacronismo, por exemplo, que é colocar um elemento fora do tempo em que o texto foi escrito dentro dele. E aí alguém poderia dizer, sim, mas as profecias veterotestamentárias, principalmente aquelas aplicadas ao nascimento do Messias e à sua missão pontual no tempo e no espaço, elas são futuras, elas são de cumprimento fora do tempo em que o texto foi escrito. Mas veja que os elementos que o Senhor Deus usa são elementos que estavam lá, que faziam sentido, que os leitores primários poderiam entender. Então, a refutação da ideia da escola alegórica, dentre outras coisas, no que diz respeito ao anacronismo, é que pega elementos completamente fora do entendimento dos leitores primários. Então, é a escola que, por exemplo, vai dizer que a queda das torres gêmeas lá do World Trade Center estava revelada no Apocalipse como a queda da Grande Babilônia, e consegue encontrar paralelos disso. Isso é cometer uma alegoria e é cometer um anacronismo. Naquele tempo não existiam prédios, não existiam aviões, não havia possibilidade de Deus revelar uma coisa tão futurística dentro de uma linguagem que o povo não pudesse compreender. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que a revelação do Apocalipse foi primordialmente para a igreja, para as 7 igrejas da Ásia, né? E aí, como foi para as 7 igrejas da Ásia, eles precisavam entender a mensagem. E por inspiração do Espírito, nós também precisamos entender essa mensagem de como eles entenderam lá no tempo deles e trazer esta mensagem de lá de trás para nós, para o nosso dia. Aplicar aquilo que o Senhor disse ao seu povo naqueles dias para o nosso momento pontual, para a nossa realidade de hoje, para os dias da igreja hoje. A outra escola é a racionalista, e aí é uma escola que está mais ligada ao liberalismo. Vai pegar, por exemplo, os milagres, e enquanto na alegórica se aplica um misticismo muito grande, na escola racionalista vai tirar toda a parte sobrenatural e vai apontar, e vai explicar, e vai compreender apenas aquilo que pode ser racionalmente compreendido e que pode ser inteligivelmente aceito. Então, aspectos de milagre que desafiam ao nosso momento de raciocínio lógico são descartados. Já a escola reformada, que aqui leva em consideração o contexto, que leva em consideração um momento, que faz esse resgate mesmo, ela compreende tanto o aspecto revelacional, o caráter sobrenatural das Escrituras, mas também entende que as Escrituras, embora sejam sobrenaturais, elas foram escritas dentro de uma língua natural, para um povo natural, dentro de uma perspectiva e uma percepção natural. Então, isso precisa ficar bem compreendido da nossa parte, e é por isso que nós adotamos o método reformado de exposição, que é a partir da hermenêutica reformada, que é a partir do compreendimento de todos esses elementos. Para um bom sermão, alguns elementos precisam ser levados em consideração, principalmente no que diz respeito ao contexto. E o contexto é onde a maioria dos pregadores, expositores, eles erram porque não compreendem o contexto, ou acham o contexto desnecessário, ou nem vão atrás do contexto. E nós precisamos entender que o contexto ele é extremamente fundamental. Deus se revelou a um povo específico, numa língua específica, num momento histórico específico, para trazer uma mensagem específica, inspirada por Ele, que se aplica a todas as eras da existência humana. Então, nós precisamos levar em consideração todos esses contextos. O primeiro deles, nós precisamos levar em consideração o chamado contexto
histórico. E o que é que nos diz o contexto histórico? Bom, nós precisamos levar em consideração os aspectos religiosos. Nós precisamos levar em consideração os aspectos geográficos. Pensando nesses dois pontos, por exemplo, como é que o Senhor no Antigo Testamento trouxe a questão das cerimônias, dos rituais culticos que Israel deveria prestar. Como era a concepção religiosa daquele tempo? Se a gente não compreender bem a questão da concepção religiosa, a mensagem de Ageu, capítulo 1, quando o Senhor Deus chama o povo para a retomada da sua vida religiosa, e no capítulo 2 para a reconstrução do templo, mas agora entendendo que o que Deus buscava não era preciosidade nas paredes da igreja, não eram bancos confortáveis e acolchoados para o povo, mas estava ligado a uma prática de vida independente da espécie do lugar que estava sendo usado como templo. Se nós não entendemos a questão religiosa, nós não entendemos isso. Se nós não entendermos, por exemplo, a situação geográfica, como é que nós vamos entender o Salmo de número 125, que nos diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firmes para sempre. Onde é Sião? Se não entendermos a questão geográfica, perde o sentido para nós. Se nós não entendermos a questão geográfica, nós não vamos entender, por exemplo, as questões ligadas no Novo Testamento da trajetória de Jesus, dos lugares por onde ele passou, os elementos que ele usou. E veja, ele mesmo usou elementos geográficos da natureza em alguns dos seus sermões, em algumas das suas lições. Ele falou, por exemplo, na parábola do bom samaritano, sobre o caminho de Jericó a Jerusalém. E se nós não entendermos as questões geográficas, nós não vamos entender porque é que ele diz que estava descendo de Jericó para Jerusalém, quando no mapa Jerusalém está acima de Jericó, então ele deveria estar subindo e não descendo no mapa. Se a gente não entende as questões geográficas, nós não vamos entender o que é que ele quis dizer ali. Se nós não entendermos as questões geográficas, por exemplo, nós vamos achar que o mar da Galileia que Jesus atravessava de vez em quando era uma travessia oceânica, como se o Senhor estivesse indo da Palestina para a Europa, da Europa para a Palestina, quando na verdade não é isso que acontece. O mar da Galileia, ou lago de Genezaré, que é o mesmo lugar, não é o oceano. Se a gente não entende essas questões, perde o sentido. A gente precisa levar em consideração o contexto econômico da época. Pega lá a passagem de Jesus falando aos seus discípulos e se dirigindo a Filipe em João, capítulo de número 6, quando ele fala da multiplicação de pães e peixes. Ele vira para Filipe e diz: Filipe, que faremos para alimentar essa multidão? E aí Filipe diz: olha, nem que nós tivéssemos 200 denários seria suficiente para cada um receber o seu pedaço de pão. Bom, se nós não entendermos o contexto econômico da época, o que são 200 denários? Que valor isso tinha? Por que é que Filipe apontou este elemento? E mais, por que é que João registrou este fato para depois manifestar a grandeza do poder de Cristo na multiplicação? A gente precisa entender. Quando a gente entende, por exemplo, o aspecto político, nós vamos entender porque a monarquia era tão importante para Israel dentro da comunidade veterotestamentária e como é que as questões do império são relevantes no Novo Testamento. Jesus declara: dai a César o que é de César. Jesus paga imposto. Paulo, num dos textos mais conhecidos sobre a questão das autoridades civis, lá de Romanos 13, ele diz que nós devemos nos submeter às autoridades, sejam quem forem, e nós só vamos entender a aplicação desse texto quando a gente consegue compreender, dentre outras coisas, a questão política do império e como era o exercício do Império Romano e como é que era a relação dos crentes com o Império Romano. Aí faz sentido entender a mensagem de Romanos 13, de 1 Timóteo, quando Paulo diz que deveríamos praticar
ter a prática, aliás, de orar por todos os homens, mesmo que sejam os reis, a gente só entende quando a gente entende a questão política. E o próprio relacionamento do crente para com as autoridades civis, sejam quem forem, só fica muito bem compreendida quando a gente entende as questões políticas. A gente tem que levar em consideração a questão social. Havia uma sociedade ali, havia um contexto social ali, havia um entendimento social ali. E se nós não entendermos as questões sociais do texto, Lucas capítulo 7, que fala sobre a ressurreição do filho único da viúva de Naim, perde o seu sentido, perde a sua força. Afinal de contas, socialmente, um homem não podia falar com uma mulher, mas Jesus se preocupa com uma mulher e faz um milagre na vida da mulher. E a gente só consegue entender a extensão de tudo que Jesus fez quando a gente entende o contexto social daqueles dias. Afinal de contas, não era só uma mãe que estava perdendo seu filho, mas era também a possibilidade de sustento de uma mulher naqueles dias. Ela já era viúva, o único filho que teve, que era quem podia sustentá-la, estava morta. Então, o que é que Jesus faz ali? A gente só entende quando compreende muito bem a questão social. Jesus conversando com a mulher samaritana, nós precisamos entender as questões sociais do judeu contra o samaritano, do samaritano contra o judeu, precisamos entender por que é que um homem não falava com uma mulher, para entender a dimensão do que Jesus estava explicando ali. A gente vai para Marcos capítulo 10, que fala a respeito da família, primeiro a respeito do divórcio, depois sobre criação de filhos e depois sobre a questão das riquezas, da administração das riquezas. Bom, só compreendemos dentro do aspecto social da época. Quando Jesus diz, vinde a mim, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, uma má compreensão da questão social disso fez com que historicamente heresias fossem levantadas, como a questão da idade da inocência, de que existe uma idade neutra, uma idade sem pecado. E isso é uma heresia. A Bíblia deixa claro que o ser humano nasceu em pecado. Mas como é que nós compreendemos isso? Olhando o contexto social. Então, é de suma importância entender o contexto histórico da mensagem, do texto que nós estamos lendo. Por que é que ele diz o que está dizendo? Que sentido isso fazia naquele momento? Deus não resolveu falar com Michel lá em Isaías, usando Isaías para falar com Israel, de uma maneira que Israel não entendesse o que Isaías iria dizer e que só o Michel iria entender o que Deus disse por meio de Isaías para Israel. Então, nós precisamos levar em consideração o contexto histórico. Um outro ponto que precisa ser muito bem observado diz respeito ao contexto linguístico ou literário. E isso tem a ver com o texto mesmo, com o texto propriamente dito. Precisamos entender que o texto inspirado por Deus, diretamente inspirado por Deus, não foi escrito em português, não foi escrito em inglês, não foi escrito em alemão. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e em aramaico. Esta é a língua inspirada por Deus. E nós precisamos entender a percepção deles, né? A partir da língua deles, da aplicação da língua deles, porque Deus se utilizou daquela língua para se revelar naquele momento. Já o Novo Testamento, ele usa o grego, que era a língua mais comumente falada naqueles dias, como é o inglês hoje. Era o grego koiné, ou também chamado de grego do Espírito Santo. E nós precisamos entender as questões ligadas ao grego para entender linguisticamente o Novo Testamento. Então, nós precisamos entender o contexto morfológico, semântico, gramatical, sintático, as questões literárias. Deus se revelou dentro de aspectos literários. A gente tem o Pentateuco, que é um resumo de toda a lei, a base das Escrituras, e lá nós temos inseridos no Pentateuco boa parte, boa parte não, todos os outros estilos literários desenvolvidos ao longo das Escrituras estão presentes no Pentateuco. E aí nós temos os livros históricos. Deus se revelou a partir da história.
E a história, naquele momento, por meio da redação do autor bíblico, é palavra de Deus e ensina as verdades de Deus. Nós temos os livros poéticos. Deus se revelou por meio de poesia, por meio de diálogos, por meio de músicas, de orações poéticas. E a gente precisa entender, inclusive, para não alegorizar o texto poético. O Senhor Deus se revelou por meio de profecia. Ele levantou homens que foram verdadeiros profetas e falou ao seu povo. Isso não é um aspecto veterotestamentário. No Novo Testamento nós temos isso. Os evangelhos, que são uma redação, uma narração do ministério de Jesus dentro da perspectiva ocular e auditiva daqueles que redigiram os testamentos, ou a partir da pesquisa acurada que os evangelistas fizeram, no caso, o evangelista Lucas. Nós temos o livro histórico, o livro de Atos, Deus falando por meio da história e mostrando como a sua igreja deve ser dentro da perspectiva histórica. Nós temos as epístolas, as cartas gerais de Paulo, as cartas pastorais de Paulo, em que ele ensina tanto as igrejas, como também ensina o líder das igrejas. Nós temos as epístolas gerais, que são epístolas não atribuídas ao apóstolo Paulo, de autoria conhecida ou desconhecida, como é o caso da carta aos Hebreus. Então, nós temos o grande livro profético no Novo Testamento. Embora dentro da narrativa dos evangelhos nós tenhamos profecias, apesar de em algumas cartas nós temos escatologia, o livro profético é o livro de Apocalipse, que também tem história, que também tem poesia, mas é um livro profético. Então nós precisamos entender essas questões. Nós olhamos para esses textos de maneira diferente. Senão, nós cometemos erros absurdos. No Salmo de número 137, por exemplo, se nós desprezarmos a linguagem poética e o contexto histórico do Salmo, nós vamos ter ali uma ordem extremamente dura, porque o salmista termina o texto dizendo que feliz é a mulher que esmagar contra a rocha a cabeça do próprio filho. E aí, nós vamos dizer que Deus está mandando nós matarmos os nossos filhos? Não. Mas para nós entendermos qual é a mensagem desse texto, que é palavra de Deus, que é revelação da parte de Deus, precisamos entender o contexto literário, é uma poesia. Não é uma ordem, é uma poesia. Que tem princípios que precisam ser seguidos por nós. Mas nós precisamos levar em consideração o contexto histórico. Israel estava na Babilônia, é o que o texto nos diz. Eles estavam sofrendo na Babilônia, as agruras, as dificuldades do exílio. Só faz sentido entender aquela dor quando a gente entende, então, o contexto histórico. Então, dois tipos de contexto nós já vimos, histórico e o linguístico ou literário. Mas ainda falta o último e não menos importante, que é o contexto teológico. Afinal de contas, nós estamos com a Bíblia em mãos. É a palavra do Senhor que está sendo pregada. É a palavra do Senhor que precisa ser exposta. Todas as vezes que nós abrimos o texto bíblico, lemos o texto bíblico e entendemos a mensagem do texto bíblico, esta mensagem ela não pode ser desassociada de todo o contexto bíblico, da revelação de Deus. Deus não se revelou de maneira autônoma, cada livro foi jogado num momento, trazendo uma mensagem específica, depois alguém foi lá e juntou tudo num único livro, que é o que temos hoje. Existe uma coerência nesses livros. A mensagem do livro é a história da redenção, e é uma história dividida em vários livros, que formam uma única história, e nós não podemos entender eles desassociados, não podemos entendê-los de maneira separada.
Por isso, a necessidade de entender o contexto teológico. Quando nós pegamos os relatos lá de Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 15, que é o proto-evangelho, que é o primeiro anúncio da encarnação do Verbo divino. Bom, a gente precisa entender, e esse entendimento precisa fazer sentido com o contexto remoto, o que estava acontecendo naquele instante que Deus disse isso, precisa fazer sentido dentro do livro de Gênesis, precisa fazer sentido com o Pentateuco e precisa fazer sentido com a história da redenção tendo o seu cumprimento em Cristo. Se a nossa interpretação a respeito de Gênesis 3,15 for desassociada de todos esses elementos, então nós entendemos errado o texto. O contexto teológico precisa ser entendido e para que a mensagem ela seja profunda. Então nós precisamos levar em consideração as pressuposições, a unidade do cânon. Antigo e Novo Testamento conversam entre si, são complementares. Nós precisamos levar em consideração a progressividade da revelação. Deus se revelou para Moisés de uma maneira diferente da que se revelou de Davi. E a Davi foi diferente de como ele se revelou aos profetas. Foi diferente de como ele se revelou aos apóstolos. E isso significa que são deuses diferentes? Não. É a progressividade da revelação. Deus foi se revelando ao longo da história dentro da perspectiva de compreensão do ser humano. Adão não compreendia as coisas que Paulo compreendia. Historicamente, estamos em momentos diferentes. O pensar, o compreender humano era completamente diferente. Por isso é que nós temos a progressividade das alianças. Não são várias alianças, uma com Adão, uma com Noé, uma com Abraão, uma com Davi. Não, é uma progressividade, elas se completam, a aliança é uma só. Agora Deus trouxe elementos, ou descobriu elementos aos olhos dos homens dentro de um contexto. Então a progressividade da revelação precisa ser levada em consideração, porque senão nós vamos pegar lá Gênesis capítulo de número 3, quando fala que o Senhor fez para o homem e para a mulher uma vestidura com pele de animais e cobriu-os, e dentro daquele aspecto nós vamos olhar para aquilo e dizer, bom, Deus estava ensinando o homem que precisa haver sacrifício. Não. É claro que hoje nós temos o todo do Evangelho e nós podemos entender, por causa do todo do Evangelho, que, de fato, a morte é o preço a ser dado pelo pecado. Para que o homem tivesse a sua nudez coberta por causa do pecado, que descobriu a sua nudez, precisou que uma morte fosse realizada. E aí um animal morreu para que a sua pele servisse de vestimenta para o homem. Mas veja, isso somos nós com o todo do Evangelho. Adão não tinha condições de compreender isso. Afinal de contas, a exigência de sacrifícios é posterior. Entendimento já havia. O capítulo 4 de Gênesis fala sobre o sacrifício que Abel apresentou ao Senhor. Mas não havia uma exigência nesse tocante. E não havia uma aplicação cristológica revelada já naquele instante. Então, a gente precisa entender isso. Precisamos entender questões ligadas à analogia da fé, por exemplo, e por aí vai. Em outras palavras, como é que nós aplicamos tudo isso? Bom, o contexto histórico, ele precisa ser entendido a partir de uma situação, de uma circunstância em que a passagem que nós estamos lendo está inserida. Dentro do aspecto linguístico-literário, nós precisamos entender as sentenças, os parágrafos, os períodos, argumentos, principalmente ligados ao apóstolo Paulo. Paulo vai daqui para lá, de lá para lá, de lá para lá,
depois ele volta reconstruindo o caminho e até voltar ao ponto principal, e a gente acha que Paulo está discursando uma única coisa. Ele tem 4, 5 discursos dentro da sua carta, que são complementares, mas são discursos diferentes. Então a gente precisa entender a questão do argumento, a construção do argumento. Nós precisamos entender o livro. Um livro poético não pode ser compreendido de maneira literal. É poesia. Parábolas não podem ser compreendidas de maneira literais. São parábolas. Se nós compreendermos de maneira literal as parábolas ou buscarmos elementos para a aplicação literal das parábolas, nós estamos em maus lençóis. Jesus diz, por exemplo, que se o meu olho me faz pecar, que eu arranque, que é melhor entrar no céu sem o olho do que com os dois ser lançado no inferno. Ele usa o mesmo discurso com relação à mão. Se tua mão te faz pecar, arranque-a. Melhor chegar no céu maneta do que com as 2 mãos ser lançado no inferno. Jesus está querendo dizer que eu preciso arrancar minha mão? Que eu preciso arrancar os meus olhos? Não. O que ele está dizendo é que aquilo que me faz pecar precisa ser cortado, extirpado da minha vida, não do meu corpo. E se eu não entender isso, a aplicação disso vai ser complicada. Vai pegar um maníaco, uma pessoa que tem compulsão sexual, ele vai decepar os seus membros genitais? Isso não é abandono do pecado. Isso é tirar a possibilidade de cometer o pecado sexual a partir da conjunção dos órgãos. Mas se ele é pervertido sexualmente, ele continuará pervertido tendo ou não a sua genitália. O que Jesus quer dizer é o abandono dessa natureza, disso que nos faz pecar, disso que nos leva a uma inclinação maligna. Não literalmente de partes do nosso corpo. Nós precisamos entender isso. Então é importante e precisamos entender, dentro do aspecto do contexto teológico, doutrina. A Bíblia fala de doutrina. Eu tenho pregado aqui na igreja, esses últimos domingos, aproveitando o ensejo da Reforma Protestante, os solas. O primeiro domingo eu preguei em Efésios 2, 8 e 9, falando do sola gratia e do sola fides, textos altamente doutrinários, sermões doutrinários. As questões doutrinárias são levadas em consideração, mas elas não podem ficar no campo da ideia. Elas precisam se tornar prática de vida. Então, entender a graça ou por que eu sou salvo pela graça precisa se transformar em prática de vida, não em apenas intelectualismo morto. Entender que é por fé precisa me levar a uma prática de vida e não apenas a uma religiosidade fria. E nesse sentido, os pentecostais nos chamam, e muitas vezes com certa razão, de sorveterianos. A nossa fé nos torna gelados, as nossas crenças nos tornam frios. Mas entender o aspecto da fé nos faz trabalhar. Domingo passado eu preguei os solos cristos lá em Colossenses 1, de 13 a 23, mostrando a nossa dependência de Cristo. Talvez da série até agora foi o sermão mais doutrinário que eu preguei. Cristo, dentro da perspectiva de Paulo aos Colossenses, uma carta altamente cristológica, foi um sermão doutrinário, com aplicações. O povo precisa entender. Então, a Bíblia é um livro de doutrina, e essas doutrinas elas precisam ser percebidas no texto, porque elas fluem do texto e precisam ser aplicadas à vida de quem está ouvindo, a começar pelo pregador. Então, quando eu leio um texto, que ensino o Senhor Deus traz? E o que isso tem a ver com as doutrinas que a Bíblia traz? Como isso se aplica? E a partir daí, como isso se torna prática para mim? Doutrina pura. Se a gente olhar
as questões da teologia, nós vamos ver questões de tópico, de tema geral. Nós vamos levar em consideração o departamento em que o texto está. Não que seja uma repartição pública, mas ele está dentro de texto descritivo ou normativo. O Senhor está descrevendo como algo aconteceu ou mandando que este algo aconteça. Questões diferentes e que precisam ser entendidas. Se a gente entende, por exemplo, o texto que fala sobre Antífona de Miriam e o texto em que fala sobre a dança de Davi, e nós entendemos que esses textos são descritivos, estamos no céu. A comunidade pentecostal e neopentecostal, erroneamente, vê esse texto como normativo, ou seja, é para dançar. O texto está dizendo que quando a gente está alegre na presença de Deus, porque afinal de contas, Davi dançou na presença de Deus. Mas o texto está dando uma ordem ou o texto está descrevendo uma ação? O que é que está acontecendo? Nós precisamos entender, então, as questões de contexto. Falando de como descobrir o contexto no texto. Bom, vou usar, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo de número 6, que é um dos textos proféticos, uma mensagem belíssima e que também vai nos ajudar e vai nos nortear. Bom, Isaías capítulo de número 6, o texto de 1 a 7, que é a primeira parte do texto, que tem apenas 13 versículos, tem a ver com a situação de Deus, quem é Deus e quem é o homem, dentro dessa perspectiva da revelação. O texto nos traz informações brilhantes. Por exemplo, como encontrar o contexto histórico de Isaías capítulo de número 6? Nós temos o contexto literário. Isaías 6, obviamente, vem depois de Isaías 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos um contexto literário. Ele é um livro profético, dentro das profecias dos profetas maiores. Mas e o contexto histórico? Evidentemente que nós não podemos cometer anacronismo. A Bíblia não foi necessariamente escrita na ordem que os livros estão apresentados aqui. Aqui eles estão separados por questões literárias, mas cronologicamente nós temos textos que foram escritos antes e estão depois. Isaías, por exemplo, deveria estar dentro da perspectiva dos livros históricos, porque ele vive dentro de um período que é demonstrado no livro de Reis e no livro de Crônicas. Ageu e Zacarias, antepenúltimo e penúltimo livro do Antigo Testamento, estão no fim do Antigo Testamento. Só que o contexto histórico deles está em Esdras, capítulo de número 5, históricos, na primeira metade do Antigo Testamento. Então, nós precisamos entender que a organização dos livros não segue a ordem cronológica e sim literária. Mas vamos ao texto. O que nos diz Isaías 6, capítulo de número 1? Vamos ver. Viu? O texto nos diz que no ano da morte do rei Uzias, contexto histórico, o Senhor Deus traz os elementos, e a língua judaica, a língua hebraica é importante por isso, porque no texto hebraico há uma economia de palavras, e as palavras elas têm uma importância, elas são exatas, elas sempre dizem alguma coisa. E inclusive a ordem que elas estão. Para um judeu, o que vem primeiro tem sempre a primazia do que vem depois.
É claro que nesse contexto, ou nesse texto, aliás, não significa que o ano da morte do rei Uzias tem mais importância do que a mensagem do Senhor. Significa que Isaías registrou que num momento específico da história, o ano da morte do rei Uzias, o Senhor se revelou para ele. Bom, nós temos algumas coisas a nos perguntar. Não temos? Nós temos algumas coisas para refletir. Primeiro, quem foi Uzias? Segundo, por que o ano da sua morte é relevante? Terceiro, porque nesse momento, no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que um trono tem a dizer em Israel? Monarquia. O Senhor poderia dizer que ele estava no templo e depois no trono, mas veja que ele diz primeiro que está no trono, assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Um rei morre, Isaías vê o Senhor assentado num trono. O que isso tem a ser entendido por Israel? E o que isso tem a dizer para nós? Então nós precisamos ler o texto. O primeiro ponto para entender o texto é ler o texto. E ler o texto é ler palavra a palavra e entender o significado dessas palavras a partir do texto em português, se você não tem conhecimento sobre as línguas originais. Leia em português, entenda o que está sendo dito no texto, o que é ou qual é a mensagem ali, porque os elementos que estão lá, eles são importantes. Mesmo que não possam e não devam, em muitos casos, ser entendidos de maneira literal, existe uma importância grande e a gente precisa entender isso. Então eu preciso ler o texto, entender a mensagem do texto. O que o texto está dizendo? Esqueça o resto, entenda o texto. Ok, eu entendi a mensagem do texto. E agora, o que eu faço? Bom, para entender a mensagem do texto, eu já precisei recorrer ao contexto histórico. Agora que eu entendi o contexto histórico, eu preciso entender o contexto linguístico. Em que parte das escrituras ele está? Que estilo literário ele tem? Que forma ele usa para se expressar? Isaías 5 é uma parábola. Isaías 6 é uma descrição profética. Virá uma ordem no texto, mas ele começa com uma descrição. E aí? Eu preciso entender o contexto teológico. O que é um trono dentro da perspectiva teológica de Israel? Qual a importância do templo? O Senhor estava sentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes cobriam o templo. Qual a importância disso? Serafins estavam por cima do Senhor, voando com as suas asas, cultuando a Deus. Aí nós temos um reconhecimento da santidade de Deus por parte dos serafins, e depois nós temos um testemunho de Isaías. Ele viu o Senhor, e aí ele enxerga a si mesmo. Como ele se reconhece? Nós temos uma outra questão. Serafim voou com uma tenaz e pegou uma brasa que tirou do altar e tocou nos lábios do profeta e disse: os teus lábios estão purificados e perdoados os teus pecados. Teologicamente, o que isso significa? O que é purificar?
E veja, não foi o profeta que foi buscar a purificação, foi da parte do Senhor, um anjo que estava adorando o Senhor, trouxe a brasa e tocou nos lábios do profeta. E ainda existem pessoas que defendem que nós escolhemos ser salvos. Nem no Antigo Testamento era assim. Um ponto importante: Cristo é a mensagem das Escrituras. Elas falam de Jesus. A gente precisa compreender isso. Como é que naturalmente Jesus entra nesse texto? Que luz esse texto lança sobre a pessoa de Jesus, ou a pessoa de Jesus lança sobre esse texto? Isso precisa ser considerado. Afinal de contas, um sermão expositivo ele é cristológico, porque Cristo é a boa nova de salvação. Como? Jesus aparece nos pontos do texto? Ou a aplicação dos pontos do texto nos leva até Jesus? Mas em algum lugar ele precisa estar de maneira natural. Esse é o primeiro exercício. Leia, entenda, encaixe dentro dos contextos. Ou, melhor, descubra os contextos que o texto traz. E aí terá compreendido muito bem a mensagem do texto. Por hoje é só. Feito esse exercício, depois nós veremos como separar as lições, formar pontos, formar ideias, para então expor o que entendemos do texto. Que Deus nos abençoe. Narram tudo que Cristo fez, pelas palavras